Olá, queridos! Estou de volta para nós darmos continuidade à nossa série de pregações sobre a pessoa e a obra do Espírito Santo. Até aqui nós temos entendido que o Espírito Santo é uma pessoa divina, ele é Deus. Temos entendido que é ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Lembrando as palavras do Senhor Jesus, que nos disse que se não nascermos da água do Espírito, não podemos entrar no reino de Deus. Então, a estreita relação que há entre salvação e a obra do Espírito Santo. Na verdade, sem o Espírito Santo, não teríamos como ser salvos. Entendemos também que há uma diferença entre ser criatura e filhos. Todos nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, conforme Gênesis 1:26. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança, mas para nos tornarmos filhos, temos que ser recriados em Cristo. João 1:12 diz: mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Hoje, gostaria de falar sobre um assunto extremamente importante, e eu gostaria que você prestasse muita atenção, que é o chamado fruto do Espírito. Em Gálatas 5, verso 22, o apóstolo Paulo nos diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade ou fé, mansidão e domínio próprio. Em outras palavras, o fruto do Espírito é o caráter de Cristo. Basicamente, poderíamos entender que o fruto, no singular, é o amor nas suas múltiplas facetas que eu acabei de mencionar em Gálatas 5:22. O apóstolo João, ele nos diz que Deus é amor. Queridos, veja, nós falamos de amor, sentimos o amor, mas Deus é amor. Faz parte da natureza divina o amor. E o Espírito Santo também é amor, uma vez que ele também é Deus. Lá em Romanos capítulo 5, verso 5, nos diz que o Espírito Santo é que derrama o amor de Deus nos nossos corações. Mas antes eu gostaria de meditar um pouquinho com você sobre o que é caráter. Uma vez que nós estamos falando do caráter de Cristo, caráter é aquilo que define quem somos. O caráter é aquilo que, de uma maneira particular, vai nos dizer quem somos nos nossos relacionamentos interpessoal, nos nossos relacionamentos pessoal, familiar, do trabalho e até mesmo com o nosso Deus. A maneira como nós somos nos nossos relacionamentos é determinado pelo caráter. E é um aspecto interessante também do caráter, que é o temperamento, que dita o nosso comportamento. Estudiosos do comportamento, inclusive baseado em Heráclito, chamado pai da medicina da antiga Grécia, entende que o ser humano tem pelo menos 4 temperamentos. Nós temos os chamados coléricos, que são os que têm uma personalidade dominante, de liderança, é aquele tipo de temperamento marcante. Temos os chamados sanguíneos, que são simpáticos, que são aqueles que agradáveis, os falastrões. Temos os fleumáticos, são pessoas estáveis, organizadas. Nós temos também os melancólicos, que são pessoas sentimentais, mas pessoas de um coração imenso. Veja, todos nós somos dotados de caráter e, consequentemente, de temperamentos, né? Os temperamentos, eles são inatos. Ou seja, nós nascemos com ele. Você não escolhe o temperamento. Ele vem no momento que você nasce.
Agora, é interessante, meus queridos, que quando nós recebemos a Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas, o Espírito Santo então começa a promover esta obra nos nossos corações. Ele começa a nos transformar a cada dia mais parecido com Cristo. Nós poderíamos dizer que o fruto do Espírito é o caráter de Cristo em nós, ou seja, a cada dia sermos mais parecidos com Cristo na maneira de pensar, na maneira de falar, na maneira de agir. Mas observe bem, isso é um processo, mais uma vez, é um processo, é dia a dia. Mas o importante saber é que nós já temos o fruto. Nessa linguagem ilustrativa, didática que o apóstolo Paulo usa, você veja, ele nos compara a uma árvore, a uma planta. O que se espera de uma árvore, de uma planta? Que ele dê fruto. Mas o fruto não nasce maduro, o fruto nasce verde, né? Começa ali, ele ainda é durinho, tem tudo aquilo, e não está preparado ainda para se reproduzir. É assim que acontece conosco. Nós recebemos o fruto, temos em nós já o caráter de Cristo, mas ele precisa ser desenvolvido, e mais uma vez quero dizer, num processo diário, num processo contínuo que o Espírito Santo opera em nós. Um outro aspecto muito importante sobre essa questão do fruto do Espírito é entender a maneira como o fruto é desenvolvido nas nossas vidas. Um dos pontos importantes é entender que todo tipo de provação, todo tipo de dificuldade que nós enfrentamos tem como objetivo nos fazer mais parecidos com Cristo. Muitas vezes nós pensamos assim: Senhor, nos dê mais paciência. Precisamos ter mais paciência, pelo menos, né? Esse deve ser o entendimento. E como é que vem a paciência? Através da tribulação, das dificuldades. Então não pense, meu irmão, que Deus nos abandonou, que Ele não está vendo a sua luta, a sua dificuldade. Não, com certeza, Ele tem contemplado, Ele tem visto. E a Bíblia nos dá uma promessa maravilhosa, lá em 1 Coríntios 10:13, que não haverá uma tentação, uma provação maior do que a gente possa suportar, e o Senhor é fiel, e Ele nos dá o socorro. Ele age de maneira sobrenatural sobre as tentações, as provações que muitas vezes são naturais. Então veja, tudo isso com o propósito de nós desenvolvermos o fruto. Vamos lembrar que o livro de Hebreus diz que o Senhor Jesus, mesmo sendo Ele perfeito, nascido pelo Espírito, Ele aprendeu a obediência através da provação, das dificuldades. Agora, o outro aspecto importante para que o Espírito possa desenvolver em nós o fruto do Espírito é a meditação na palavra de Deus. A palavra de Deus é o verdadeiro alimento para as nossas almas. Quanto mais nós compreendermos a palavra, mais parecido com Cristo nós vamos nos tornar. A Bíblia ela deve ser observada, deve ser lida, deve ser entendida e deve ser aplicada. Texto bíblico muito interessante está em Salmo capítulo 1, do verso 1 ao 3, que o salmista, ele diz que feliz, bem-aventurado é aquele homem que não anda no conselho dos ímpios, que não se detém na roda dos escarnecedores, mas ele tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei, na sua palavra, medita de dia e de noite. Sabe o que vai acontecer? Diz o verso 3, ele será comparado a uma árvore frondosa, frutífera, que dá o seu fruto na estação própria, e tudo que ele faz, ele será bem sucedido. Vale a pena você observar lá na sua Bíblia, Salmo 1, do 1 ao 3. Então o texto diz: quanto mais abandonarmos os maus conselhos, abandonarmos o caminho do mal e andarmos na palavra de Deus, mais seremos parecidos com Cristo e com certeza seremos bem-sucedidos em tudo que fizermos. Meus queridos, é muito importante entendermos isso. Nós vivemos num tempo difícil, nós estamos vivendo os últimos dias na terra. Paulo diz que os homens seriam duros de coração,
seriam voltados muito para o pecado. Nós temos visto isso. O próprio Jesus disse que seria como nos dias de Noé, os homens comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, e nós temos visto isso. Mas o fruto do Espírito, o caráter de Cristo está em nós. E nós precisamos permitir que o Espírito desenvolva isso em nós. Vamos lembrar que nós temos a responsabilidade de sermos testemunhas. Estão lembrados que em Atos 1:8, Jesus disse aos seus discípulos: não saiam de Jerusalém, porque em Jerusalém vocês vão receber a promessa do Pai. E o versículo 8 de Atos 1 diz: mas recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Ser uma testemunha de Cristo. Testemunha é alguém que viu um fato. E o fato que nós temos visto e vivido, experimentado, é que Jesus é o Senhor e Salvador das nossas vidas. E o Espírito Santo, ele nos convence disso, nos mostra isso, fazendo uma obra poderosa, nos transformando em verdadeiros cristãos, verdadeiras testemunhas de Cristo. A palavra cristão significa pequeno Cristo. É um apelido que os primeiros cristãos, os primeiros crentes da igreja primitiva receberam em Antioquia. Então, meus queridos, olhem para mim, seja um verdadeiro cristão. Vale a pena servir a esse Deus poderoso e maravilhoso. Deixe que o Espírito te transforme a cada dia, e você vai ver resultados na sua família, resultado no seu trabalho, resultado no seu ministério. Aonde você estiver, as pessoas verão a diferença daquele que serve a Deus e daquele que não serve. Então eu gostaria de concluir esse primeiro ponto, esse primeiro tópico aqui sobre o fruto do Espírito, que provavelmente vamos falar um pouco mais sobre isso. É que vale a pena, queridos, vale a pena nós permitirmos o Espírito Santo fazer esta obra. O mundo está carente de amor. Há uma música que diz que tudo que nós precisamos é o amor, e o verdadeiro amor é gerado pelo Espírito Santo nos nossos corações. Deixa eu fazer esta oração. Pai amado e Pai santo, eu te peço, no nome de Jesus, Espírito Santo, vai confirmando esta palavra no coração dos teus servos, Senhor. Vai transformando, acentuando as qualidades e transformando os defeitos, para a honra e glória do teu nome. Eu tenho certeza, Senhor, que a obra está sendo feita. Amém. Queridos, queridas, amados, você que está me ouvindo e que vai me ouvir, com certeza, eu quero te agradecer pelas suas orações, e eu gostaria que você continuasse compartilhando conosco, nos ajudando a divulgar a palavra, se inscrevendo no nosso canal, dando o seu like, nos ajudando. E com certeza você será recompensado. Mas eu gostaria de ainda lembrar você que você faz parte do plano de Deus. Deus tem uma obra maravilhosa na sua vida, na sua família, e Ele quer que você seja bem-sucedido em tudo que você fizer. Permita o Espírito Santo transformar a cada dia o seu caráter. Permita que o Espírito Santo controle cada dia mais o seu temperamento. Amém, queridos? E até o próximo vídeo. E lembrando sempre que a tua vitória é a minha vitória em Cristo Jesus. Amém.